Se você possui um contrato de empréstimo consignado ativo e desconfia que tem alguma coisa errada no valor que é descontado do seu benefício todos os meses, preste muita atenção. Pessoal, são mais de 45 milhões de contratos de empréstimo consignado ativos no Brasil. São aposentados, pensionistas, pessoas que recebem o BPC-Loas e que possuem ali, né, todos os meses um valor descontado do próprio benefício. Neste vídeo aqui, pessoal, nós vamos analisar uma sentença judicial em que um juiz determinou a suspensão dos descontos no empréstimo consignado e ainda obrigou o banco a pagar uma indenização por danos morais. Então, pode ser o seu caso. Preste muita atenção. Olha só, pessoal, fundamentação aqui da sentença. Os documentos acostados, né, juntados pelo banco réu, não provam que a parte autora contratou o empréstimo, né, e nem teria autorizado os débitos realizados em seu benefício previdenciário. Diante disso, né, é cabível a responsabilização do banco réu nos termos do artigo 927 do Código Civil, devendo o mesmo restituir os valores recebidos indevidamente. Quanto à atuação do INSS, em se tratando de empréstimos consignados, a Instrução Normativa número 28 de 2008 permite que o banco celebre o contrato e informe eletronicamente, desde que seja posteriormente comprovada a autorização do beneficiário. O banco deve apresentar à fonte pagadora, né, no caso o INSS, documento com autorização específica para efetivação do desconto em folha, que pode constar nos termos do próprio contrato. Olha só, pessoal. O papel do INSS, né, aqui o juiz está continuando a fundamentar a sua sentença, na controvérsia decorreu do fato de ter procedido à anotação do desconto em folha em procedimento similar ao que adotaria para empréstimos consignados, nos quais a instituição financeira mutuante é distinta daquela responsável pelo pagamento do benefício previdenciário. De fato, assim como nesses tipos de empréstimos consignados, para a anotação de um desconto relativo ao convênio entre o INSS e a Corré, deveria a autarquia aferir a veracidade das informações repassadas para somente a partir daí, pessoal, depois de conferir a veracidade, proceder à inserção do desconto em seus sistemas. No caso, houve evidente omissão da autarquia previdenciária, omissão do INSS, que operacionalizou os descontos sem se certificar da rigidez dos documentos apresentados, possibilitando a fraude. O que o juiz está falando aqui? O INSS deveria ter verificado a autenticidade da documentação apresentada. E ele não fez, ele vacilou. E o INSS acabou possibilitando, né, facilitando a ocorrência da fraude. Contudo, no que tange ao INSS, a responsabilidade é subsidiária, conforme mencionado, linhas acima, tendo em vista o entendimento firmado pela Turma Nacional de Uniformização. O que o juiz está falando aqui? Que o principal culpado é o banco. Se o banco não tiver capacidade para pagar, aí sim entra a responsabilidade do INSS. É isso que quer dizer responsabilidade subsidiária, tá bom? Principal responsável, banco. Na sequência, o INSS. E aqui, pessoal, o juiz já vai entrar na questão da restituição dos valores. Vamos aqui acompanhar. Relativamente à restituição de valores em dobro ou na forma simples, né, aqui ele traz a disposição do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, certo? Só que ele vai fazer uma diferenciação, pessoal, de quando que os valores devem ser restituídos na forma simples ou quando o banco, né, terá que devolver em dobro. Vamos lá. A jurisprudência também vinha entendendo que a repetição em dobro do indébito pressupunha a má-fé do credor. Olha só. Novo entendimento, porém, foi manifestado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça ao apreciar este julgado aqui, certo? E aí o juiz vai falar que, adequando-se, né, ao entendimento exarado pela Corte Superior, entendo ser o caso de determinar a devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados após a publicação da nova interpretação
fixada pelo STJ, né, que aconteceu em 30 de março de 2021, em observância à modulação de efeitos prevista no julgado e a conduta do credor. Com efeito, observo que o modus operandi, ou seja, o modo de agir, de operar das instituições financeiras em permitir que terceiros se utilizem de dados de clientes para a firmatura de contratos bancários, representa falha grave no serviço bancário, que atenta contra a boa-fé objetiva. Incontáveis contratos, especialmente consignados, vêm sendo firmados sem a observância do rigor que se espera de transações de tal espécie. Pode ser justamente o seu caso. A própria falha na exigência de testemunhas dos acordos é exemplo da insegurança que permeia contratos financeiros diversos, o que, por certo, acaba por prejudicar o próprio consumidor, cliente bancário, certo? Vamos avançar. E o juiz finalmente, né, vai expor aqui qual o entendimento dele em relação ao pagamento, se de forma simples ou se em dobro. Sendo assim, em casos tais, entendo que a restituição, se em dobro ou na forma simples, deve se dar a depender da data do contrato firmado e do preenchimento de certos requisitos. Então você já responde aí para mim, né? Quando foi que o seu contrato de empréstimo consignado foi assinado? Aí você vai saber se os valores deverão ser devolvidos de forma simples ou em dobro. E aí o juiz vai explicar. Para contratos anteriores a 30 de março de 2021, a restituição em dobro imprescinde da comprovação da má-fé do credor. Dessa forma, né, em consonância com o entendimento jurisprudencial retromencionado, somente se comprovada a existência de uma conduta desleal por parte da instituição financeira é que poderá ser demandada a restituição, né, na forma dobrada. Relativamente aos contratos firmados depois de 30 de março de 2021, isto é, após a publicação da nova interpretação fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, para ser, né, obrigado a restituir em dobro, basta a comprovação de que a conduta do credor, por ocasião da contratação, atentou contra a boa-fé objetiva. Isto é, que a instituição bancária deixou de observar o dever de segurança às operações financeiras, certo? Aí, pessoal, o juiz vai partir para a questão dos danos morais. Quanto ao dano moral pleiteado, este consiste em uma perturbação íntima que extrapola a normalidade. Isso porque a vida em sociedade impõe certos incômodos e aborrecimentos próprios do cotidiano, certo? Só que, no presente caso, tem-se que a situação experimentada pela parte autora extrapola os meros dissabores ou aborrecimentos da vida cotidiana. Então, o juiz reconheceu, né, que você ter problemas com o empréstimo consignado extrapola aqueles aborrecimentos normais do dia a dia. E aí ele vai falar que, segundo o entendimento jurisprudencial, é cabível dano moral quando há desconto indevido no benefício previdenciário, o que seria capaz de gerar estresse desnecessário à parte demandante, né, ao autor da ação, ao aposentado. Dessa forma, estão presentes os requisitos constitutivos da responsabilidade civil, notadamente a prática de ato ilícito pelos réus, o dano causado à parte autora, bem como o nexo de causalidade entre ambos. Finalmente, pessoal, ele vai quantificar o dano moral. Nesse aspecto, adequando o entendimento acima referido aos contornos do caso concreto, e que são 2 contratos, fixo a indenização pelo dano moral no valor de R$7.000. Então, o juiz aqui da causa, além de determinar a devolução dos valores, ainda condenou o banco a pagar R$7.000 de danos morais. Finalmente, pessoal, vamos aqui para a parte final. O contrato de empréstimo consignado foi firmado, né, foi assinado em 2019, certo? E previa, né, o pagamento do saldo devedor em 72 parcelas. Com relação ao cartão de crédito consignado, o extrato de descontos de cartão demonstra que à época da propositura da ação ainda estava havendo descontos no benefício da demandante. Em suma, ainda existem parcelas que serão descontadas automaticamente no benefício recebido pela parte demandante. Assim, defiro a tutela de urgência
determinando ao INSS que suspenda os descontos. Claro que eu cortei aqui o número do benefício, né? Mas o juiz já determinou a suspensão dos descontos. E aí, pessoal, ele julgou, né, parcialmente procedente a ação para declarar a inexistência de relação contratual entre a parte autora e o banco réu, relativa aos dois contratos, condenar o banco réu e, subsidiariamente, o INSS a restituir à parte autora, de forma simples, os valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário. Por que de forma simples? Você aprendeu. Por causa do ano da assinatura do contrato, né? Ele utilizou ali como a data referência 30 de março de 2021, certo? Como aqui o contrato foi de 2019, o juiz fundamentou a restituição dos valores de forma simples. Agora imagine que o seu contrato seja a partir ali do dia 30 de março de 2021, ou 2022, 23, 24, a restituição dos valores deverá ser feita em dobro. Você aprendeu isso aqui hoje. E finalmente, pessoal, a condenação, né, do banco réu e o INSS, também subsidiariamente, ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 7.000. Né? E o juiz aqui, pessoal, determinou que o INSS providenciasse a suspensão dos descontos no prazo de 20 dias. Uma excelente decisão, bem fundamentada, explicadinha ali, o juiz acertou, né? E pode ser justamente o seu caso. São 45 milhões de contratos de empréstimo consignado, são muitos deles com problemas, muitos problemas. Vou te fazer um convite, se inscreva no canal, deixe seu joinha, deixe o seu like, é de graça, e compartilhe este vídeo para o maior número de pessoas, para que o YouTube entenda, pessoal, que aqui a gente defende o direito dos aposentados. Tá bom? Um abraço, pessoal, e até a nossa próxima apresentação. Fui!